Bom dia, meu povo, bom dia, mulheres, glória a Deus por esse dia, o dia que o Senhor fez, um sábado lindo, pelo menos aqui na minha cidade, não sei aonde você tá, se tá chovendo, glória a Deus, gente, tô com muitas expectativas em Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem falado. Algumas mulheres me chamaram no direct para falar que receberam de Deus essa palavra a respeito da identidade curada. Me chamou muita atenção que uma delas falou assim, parecia que você estava sentado na mesa da minha casa, conversando comigo, sabendo de tudo que estava acontecendo dentro do meu coração. E isso me alegra, principalmente alegra o coração de Deus. E a única coisa que eu tenho orado, como eu orei hoje de manhã, falei, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale comigo, fale com vocês, porque eu só sou uma voz, uma pessoa improvável que está aqui, uma pessoa na sua simplicidade, repartindo aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem me direcionado a fazer. Eu disse para o Senhor hoje de manhã, Senhor, se é eu estar aqui, que eu faça com excelência, que as pessoas que entrarem aqui e as pessoas que ouvirem depois, que essa palavra seja pontual, assim como foi para mim, assim como gerou vida e tem gerado, porque eu não posso dizer que minha identidade está totalmente curada, mas eu estou no processo buscando essa cura. E sejam bem-vindas, vocês que estão aqui, e que a gente possa se deleitar. O som tá falhando, gente. A minha internet hoje, ela não está legal. Deixa eu ver aqui. Tá falhando ainda? Bom dia, bom dia. Bom dia. Alguém me fala se o som ainda tá falhando, gente. Se a internet tá travando, para eu poder ver o que eu faço, se eu vou mudar de lugar. Senão eu vou ter que ir para um outro lugar, para ver se... Alguém pode dizer para mim, gente? Tá falhando ainda? O som? Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora não, tá ok? Então, ok. Se por acaso começar a oscilar, vocês me avisam, tá? Que aí eu vou tentar ver se eu mudo. Vou ter que sair da live e ir pra outro lugar. Eu tô no quarto dos meus filhos e aqui a internet oscila um pouquinho. Mas vai falando aí pra mim, tá bom? Então, gente, assim, glória a Deus, né? Eu tenho buscado isso no Senhor. Deus tem testificado cada vez mais para eu continuar, como eu falei. Hoje de manhã eu orei e falei, Senhor, se é para eu estar aqui, que eu seja de verdade, que eu sirva ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor quer falar através de mim e através de vocês também, porque eu falo que quando a gente fala, quem é edificado primeiro somos nós, né? Bom, na live anterior, né, eu falei um pouquinho sobre as cicatrizes. Se você não assistiu a live, vá lá no meu Instagram, que já tá lá gravado. Eu ainda tô para colocar no YouTube, mas eu não tive tempo para fazer isso, tá? Mas na live anterior eu falei um pouquinho sobre as cicatrizes, sobre as feridas, sobre aquilo que a gente vai carregando dos nossos relacionamentos, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, primos, tios, tudo aquilo que vai sendo falado ao nosso respeito, vai ser lançado sobre nós, a cultura que a gente viveu, enfim. E isso tudo vai se acarretando para a nossa vida adulta, né? Ontem eu comecei a terapia, né? Uma terapia em grupo com
com uma psicóloga de Criciúma, né? Ela faz parte lá da igreja da Abapai Church. Inclusive, ela deu aulas do Casa de Isabel, falando sobre temperamentos. E eu acabei criando um vínculo com ela e enfim, foi muito lindo ontem, só testificou. E eu vou dizer para vocês, assim como eu falei para ela ontem, que tudo que Deus foi colocando para mim, escrever, as palavras, ela foi falando sobre a maioria dessas coisas ontem na terapia. E aquilo só me deu mais, falei, uau, é isso, Deus tá falando, tá testificando através de pessoas, e é isso, gente. Eu tô muito feliz com o processo que eu tenho vivido de cura. Ainda estou em vários processos, mas busco em Deus essa cura. Amém, gente? Então, assim, uma das coisas que eu vejo, né, nós mulheres, esse ambiente das mulheres, ele é muito difícil, ele é muito complicado, porque os homens, eles são mais práticos, né? As mulheres também em algumas coisas, mas o homem, ele é mais razão, né? E a mulher é mais emoção. E por conta disso, muita coisa vai se adentrando na nossa vida, né? E uma das coisas que Deus foi falando comigo, que é isso que eu quero falar hoje, eu vou falar sobre duas coisas, dois temas. Eu ia falar só sobre saúde emocional, mas Deus também me deu uma direção de falar um pouquinho sobre nós mesmas, a nossa relação conosco. Por quê? Porque muito se é falado sobre a nossa relação com as pessoas. Muito se é falado sobre a nossa relação com os nossos irmãos, com os nossos pais, com as pessoas ao nosso redor, com o nosso marido, com os nossos filhos, enfim. Mas, se a gente for parar para pensar, as pessoas falam muito sobre a gente tem que amar as pessoas, a gente tem que servir as pessoas, a gente tem que olhar para o outro, né? Andar mais uma milha pelo outro, enfim. Mas, não se fala sobre a nossa relação conosco, né? Comigo mesma, a minha relação comigo, né? E eu entendo que se nós estivermos bem conosco, nós vamos conseguir ter uma relação saudável com o outro, né? Então, para eu me relacionar bem com as pessoas, eu preciso primeiro me relacionar bem comigo mesma. E isso é meio louco, né? Como é que eu vou me relacionar comigo mesma? Isso vai de encontro com a gente parar para pensar e meditar numa perguntinha que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? Você ama quem você é? Eu fiz-me essa pergunta. Eu amo quem eu sou? Você ama essa mulher aí que tá dentro de você? A maneira como você é? Você ama você? Porque isso vai muito de acordo com a nossa relação conosco, comigo mesmo, né? Porque uma das coisas que o Espírito Santo há alguns anos foi falando comigo é que eu precisava me amar também, porque eu não me amava, né? Tinha muitas coisas em mim que eu não gostava e eu ainda não gosto, né? Estou num processo. E isso entra muito naquilo que eu falei na live anterior sobre a comparação. Nós mulheres, infelizmente, ainda temos isso de ficar nos comparando com a outra pessoa, que foi o que eu falei na live anterior. Então, assim, como eu disse, eu ouvia muitas pessoas falarem que nós precisamos amar os outros, mas se nós não cuidarmos da nossa relação conosco, nós não conseguimos nos relacionar. E isso começa a gente acaba caindo no mesmo erro, né? Então, nós precisamos identificar as feridas que ainda existem dentro de nós, para permitir que Deus nos cure, para permitir que Deus
cure essas feridas que ainda há em nós, que nós vamos precisar nos colocar diante de Deus para poder entender isso. Eu me amo, sei que posso dar e te... Aleluia. Aleluia. E isso é muito importante, nós nos amarmos. Porque se a gente não se ama, a gente não consegue amar o outro. Se a gente não fizer essa análise, a gente acaba sempre tendo relações que elas não vão se sustentar por muito tempo, né? E um dos textos é 1 Timóteo 4:16, se você estiver com a sua Bíblia aí, e se você também quiser anotar, 1 Timóteo 4:16, diz assim: Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto os que o ouvem. Tem uma outra versão que eu peguei da Bíblia que o meu filho usa, que eu acho muito legal, que diz assim: cultive estas coisas, mergulhe nelas, todos perceberão quanto você amadureceu. Fique firme em seu caráter e em seu ensino. Não se desvie, apenas fique firme. Você e seus ouvintes vão experimentar a salvação. Ou seja, nós temos que nos atentar para nós primeiro, para que a gente possa se atentar para o outro, para que a gente possa buscar essa maturidade, para que as pessoas que nos ouvem, as pessoas com quem nós nos relacionamos, também possam desfrutar daquilo que a gente está desfrutando em Deus. Então nós precisamos nos atentar para nós mesmos, para a nossa relação conosco. E isso parece um pouco de egoísmo, né? Quando a gente começa a falar sobre isso, eu tenho que me amar, eu tenho que olhar para mim, mas sempre foi pregado para mim que eu preciso amar o outro. Sim, nós precisamos, mas nós precisamos ter uma relação saudável conosco, né? E nós não vamos conseguir ser bênção na vida do outro se a gente não for bênção para nós primeiro, né? Então, uma coisa que Deus foi falando comigo, eu até anotei aqui, são 3 coisinhas que foi exatamente o que a psicóloga falou ontem na terapia, na aula que ela estava dando. 3 coisinhas, gente, que a gente precisa se atentar na nossa vida. É um conjunto. A primeira é a nossa saúde física. A segunda é a nossa saúde emocional. E a terceira é a nossa saúde espiritual. É um conjunto, né? E você já deve ter ouvido, né, falar que nós somos alma, corpo e espírito. Então, essas 3 áreas da nossa vida, nós precisamos buscar a cura, entende? Então, assim, quando nós nos relacionamos conosco, quando nós começamos a descobrir as nossas fraquezas e quando a gente começa a descobrir as limitações que ainda a gente tem, a gente precisa buscar em Deus, buscar no Senhor, para que Ele nos ajude a nos manter firme nesses lugares que uma vez a pastora Viviane falou, os meus muros baixos, né? Numa das aulas do Casa da Isabel, ela falou sobre os muros baixos. Sabe aquele muro baixo? Que se de fraquezas que você tem, que por alguns momentos você começa a ser tentada a ir para aquele lugar, você começa a ser tentada a pular o muro, sabe? Então esse lugar nós precisamos cuidar. E, por exemplo, assim, eu vou dar alguns exemplos, né?
por exemplo, você é uma pessoa que tem um temperamento muito forte, né? Eu tenho um temperamento forte. Tenho buscado em Deus um equilíbrio para isso. E a psicóloga até falou sobre a diferença da personalidade e do temperamento. Eu tô tentando ver com ela se ela pode fazer uma live. Quer dizer, para falar a verdade, ela já aceitou, né, fazer uma live comigo, mas vai ter que ser à tarde, num dia de semana. E aí eu vou até falar para ela, assim, ver qual o tema que ela vai trazer a respeito de identidade curada. E vamos ver, assim, o que Deus vai fazer. Mas, enfim, ela falou na aula sobre temperamento e personalidade, que são coisas diferentes, né? Que a personalidade, ela é um conjunto de coisas que vão sendo formadas em toda a nossa vida. E o temperamento é diferente, né? E quando a gente busca ter uma personalidade curada em Deus, das nossas emoções, de tudo aquilo que a gente carregou, o nosso temperamento, seja você colérica, seja você melancólica, seja você fleumática, enfim, quando a gente busca ter uma cura sobre a nossa personalidade, retirar as coisas que a gente foi carregando, Deus vai começar a fazer de nós, vai começar a mudar isso em nós, fazendo com que o nosso temperamento, as coisas ruins que existem no nosso temperamento, haja um equilíbrio. Então, por exemplo, eu muitas vezes me iro muito. E o meu problema é a maneira como eu me porto quando eu tô irada. Que é isso que eu tenho buscado em Deus, principalmente na minha maneira de falar, né? Então, por exemplo, você é uma pessoa que se explode com facilidade? Esse é o teu muro baixo? Sabe? Então, quer dizer, é ali que você vai precisar pedir para Deus, Deus, me ajuda. Essa é a minha fraqueza. Eu não quero pular para o outro lado. Sabe? Por exemplo, a sua dificuldade é glutonaria. Você desconta na comida, sabe? Tudo aquilo que você está passando, você começa a comer sem parar. Por exemplo, quando tô na TPM, gente, eu como muito doce, eu gosto muito de chocolate, né? Então, assim, você desconta na comida, ela é a tua válvula de escape, sabe? Pra você ficar bem. É esse aí o teu murinho baixo? É esse lugar que você precisa buscar em Deus para não ceder? Eu não sei quais são as fraquezas que você tem. E Deus vai mostrar para você. Tô dando alguns exemplos aqui. Então por exemplo, uma coisa que me veio, a fofoca. Você é uma pessoa que não consegue guardar a boca. Quando você vai ver, eu tô falando mal de alguém, eu tô falando de alguém. Você não consegue guardar segredo, sabe? É esse o teu muro baixo? Se alguém vem, por exemplo, pra você tá quietinha lá, mas você tem esse defeito. Aí alguém chega pra você e começa a falar de alguém. Aí você, ai meu Deus. Aí quando vai ver, você também já tá falando. É esse o teu murinho baixo? Que você precisa falar pra Deus, Deus, aí segura minha língua pra eu não falar. Entende? Então, essas coisas que a gente acha, tipo, pequenas, elas vão gerando várias coisas na nossa vida. E o que Deus foi falando comigo quais são as áreas da sua vida que estão desorganizadas? Que Deus está te chamando para você colocar em ordem, ó. Essa área aqui da sua vida precisa ser colocada em ordem. Quais são as áreas da sua vida que estão em desordem? Porque um jardim bem cuidado, um jardim bem regado, um jardim bem podado, ele vai chamar borboletas, várias delas. Ou seja, várias pessoas vão se aproximar de você. Porque você não é uma pessoa amarga, você não é uma pessoa difícil de se relacionar.
Você não é uma pessoa que fica achando que todo mundo está falando de você, que todo mundo está te rejeitando, que todo mundo está fazendo isso e aquilo. Você começa a pensar, ai, eu acho isso, eu acho aquilo. Você é uma pessoa bem resolvida. Então, quando o nosso jardim está bem cuidado, nós chamamos várias borboletas. As pessoas, a gente atrai pessoas ao nosso redor, porque as pessoas querem ficar perto de nós. As pessoas querem nos ouvir, porque sabe que as nossas palavras são palavras que geram cura, não são palavras de destruição. Já viu aquelas pessoas que quando a gente se aproxima dela, na boca dela só tem amargura? É uma pessoa que só fala das pessoas. Então Deus está querendo de nós que a gente comece a organizar as nossas emoções dentro de nós. Uma vez uma irmã, ela ministrou, ela é organizer, né? E ela ministrou sobre a organização da casa. E ela começou a ministrar falando, né? Que a nossa casa, ela diz muito a respeito de como nós estamos. Quando a nossa casa está toda bagunçada, né? Provavelmente alguma das nossas emoções também estão. E eu falei, nossa, será, né? E aí quando eu fui arrumar meu guarda-roupa, porque ela falou sobre isso, eu falei, nossa, eu vou arrumar meu guarda-roupa. E eu comecei a arrumar meu guarda-roupa. Gente, tinha tanta coisa acumulada lá, que não me servia mais, que não me cabia mais. Coisas, sabe, papéis, coisas que eu falei, meu Deus, isso aqui já era para eu ter jogado fora. E as nossas emoções é assim. A gente começa a acumular um monte de coisa na nossa vida. E aí, quando a gente vê pequenas coisinhas que acontecem, faz a gente perder a alegria. Ou seja, poxa, mas isso aqui é tão pequeno e tá fazendo eu perder minha alegria? Não, não é esse o motivo. É um acúmulo de coisas. É um acúmulo de emoções que você foi guardando, que você foi falando, deixa pra lá, deixa pra lá. O tempo se encarrega de resolver, sabe? E isso foi uma das coisas que a psicóloga falou ontem. A gente começa a acumular essas emoções dentro de nós e a gente não resolve. E aí quando a gente vai ver, já embolou tudo. A gente já começou a guardar coisa que não era para guardar, já era para ter jogado fora e a gente continuou guardando, entende? Então quando essa irmã falou muito sobre isso, e quando eu fui arrumar meu guarda-roupa e as minhas gavetas, eu falei, uau, realmente ela tem razão, né? E ali o Espírito Santo começou a ministrar sobre a minha vida, sobre a cura das minhas emoções, né? E porque por muitas vezes o que acontece? A gente fica esperando que os outros nos amem, que os outros nos sirvam. A gente quer que os outros arrumem a bagunça que muitas vezes fomos nós que fizemos. E muitas vezes a gente responsabiliza os outros, dizendo, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Pode até ter feito mesmo, mas a gente precisa também se resolver dentro de nós, sabe? Porque muitas vezes a gente não resolve dentro de nós, acumula isso, e aí começa tudo a ficar desorganizado. Tem uma palavra em 1 Coríntios 6,19 que diz assim, deixa eu pegar aqui, 1 Coríntios 6,9. Gente, eu vou até mostrar aqui, ó. Eu nem sei se vai dar pra ver. Foi um desenho bem simples que eu fiz para nós nos amarmos a nós mesmos. Foi um dos primeiros desenhos que eu fiz na Bíblia, assim, bem simplesinho. E aqui fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmas? Vocês foram compradas por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ou seja, cuidar do corpo
cuidar das emoções é muito espiritual. Já falei isso aqui uma vez num dos meus stories, falando sobre isso. É muito espiritual. Isso não é vaidade, sabe? Você fazer as unhas, que nem eu já falei aqui, que né? Eu não tinha unha de tanto que eu roía. Cuidar do cabelo, cuidar da aparência, não é vaidade. Você está cuidando do corpo que Deus te deu, que foi pago um alto preço por Ele. Cuidar da sua saúde emocional, da sua alma, também é muito espiritual. Então, o que Jesus fez por nós é impagável. Então, nós precisamos dar valor a isso daqui, ó, ao nosso corpo, à nossa alma e cuidar dela, né? Porque é um processo de aceitação. Quando eu perguntei, você ama quem você é? Nós precisamos nos aceitar como nós somos. E as nossas falhas, as nossas limitações, nós vamos colocando diante de Deus, pedindo para Deus, para o Senhor nos ajudar nas nossas fraquezas. Tudo com moderação. Exatamente, Laís. Porque o que a gente também vê hoje, isso é muito sério, é um desenfrear a respeito da vaidade. O se cuidar que eu tô falando é um se cuidar com equilíbrio, porque tem gente aí que já tá, né, fazendo N coisas, nada contra, né? Quem faz cirurgia plástica, né, mas tudo com equilíbrio, né? Tudo com equilíbrio e muito cuidado, né? E eu falei sobre Mefibosete, né, na outra live, falando sobre Mefibosete, é um nome difícil. A maneira como ele se via. E olha só, uma coisa interessante. Quando Davi quis devolver tudo para Mefibosete, o que Mefibosete fala? Ah, mas eu não passo de um cão morto, né? Ele mesmo se desvaloriza. Agora pensa comigo. Davi em algum momento perguntou para Mefibosete se ele merecia? Em algum momento, Davi chega para Mefibosete e fala, me fala os teus grandes feitos para saber o quanto eu vou te dar. Não, Davi simplesmente dá para ele tudo e devolve tudo. E muitas das vezes isso acontecia muito comigo e ainda acontece, porque como eu falei, estou num processo. É a dificuldade que muitas de nós temos de receber amor, receber carinho e dar carinho, amar as pessoas. Eu vim de uma família, né, meus pais, minha mãe, meus irmãos, a gente não era uma família muito carinhosa, sabe? Nós não éramos aquela família que o filho sai, beija a mãe, abraça a mãe quando chega, ou o pai chega, abraça o filho e beija, sabe? Eu não vi o meu pai chegar e dar um beijo na minha mãe. E quando eu chegava, minha mãe não me beijava. Então eu fui, olha, e é uma coisa pequena, hein? Só que eu fui carregando isso pra minha vida. E quando eu me casei, eu não conseguia, eu chegava em casa, ia fazer minhas coisas, eu não cumprimentava meu marido, sabe? E aí uma vez meu marido falou pra mim, nossa, você às vezes é tão seca, às vezes você é tão, sabe? E eu falei, sério? Meu Deus, preciso me corrigir nisso. E algumas pessoas também começaram a falar isso pra mim, nossa, Roberta, eu vejo que você tem uma dificuldade quando as pessoas vêm abraçar você... Eu ficava assim, ó, eu queria logo que a pessoa me soltasse. Eu era muito assim, muito assim. E isso foi algo que a maternidade foi me ensinando. Quando vieram os meus filhos, eu mudei muito. A maternidade faz isso, né? E aí eu comecei um processo orando, Senhor, quebra isso na minha vida. Porque os meus pais são assim, os meus irmãos são assim, mas eu não quero ser assim.
Eu quero poder não ter dificuldade de receber amor, de receber um abraço, de ser carinhosa com as pessoas. E às vezes eu falava muito, mas eu sou assim, eu fui criada assim, entendeu? Então eu não sei, eu não consigo. Mas Deus foi trabalhando isso em mim. Hoje eu consigo, sabe? Hoje eu vou lá no meu marido, sabe? Dou um abraço. Ainda tô no processo, mas já melhorou muito, como ele fala, né? Tá melhorando. Então, assim, isso foi uma coisa que eu carreguei pra minha vida. Então, são coisas que Deus quer quebrar em nós. Muitas vezes nós somos muito fechadas no sentido da falta de confiar nas pessoas. E isso também, às vezes, vem muito do acarretar daquilo que aconteceu com você lá atrás. De coisas que te fizeram, traições, abandono, rejeições que você viveu, que você simplesmente se fechou. E você não consegue mais confiar nas pessoas. Você não consegue mais ter um relacionamento, sabe? E eu passei por isso uma época. Eu me fechei. Eu não queria falar mais com ninguém. Não, é eu, minha casa, meu marido. Tchau, não quero. Mas por quê? Porque eu estava ferida. Então tem coisas que muitas vezes a gente toma atitudes que a gente não sabe de onde está vindo, mas muito disso está vindo ainda de uma falta de uma saúde emocional que ainda a gente precisa deixar que Deus adentre esses lugares para gerar cura em nós. Então, com isso, a gente começa a rejeitar a nossa identidade, né? A gente começa a achar que a definição de ser amada por Deus, muitas vezes, ela vai vir não daquilo que nós somos, mas daquilo que nós fazemos. E Deus quer resgatar isso em nós, para que a gente consiga aceitar os presentes que Deus nos dá, e a gente não fique ainda com aquela sensação de que, eu não mereço, apesar que merecer a gente não merece mesmo. É pela graça, né? É favor imerecido. Mas, da gente não se colocar numa situação de, eu como Mefibosete, eu sou um nada, a gente começa a se colocar num lugar de inferioridade. Deus, ele conhece cada fio da nossa cabeça. Deus conhece cada uma das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Então eu quero te dizer nessa manhã o que Deus falou para mim. Os nossos erros, o seu erro não te define. O teu passado não te define. Aleluia. As quedas que você ainda vive, de coisas ainda que você, essa área da minha vida eu ainda não consigo alcançar, ela não te define. Jesus, ele te define. E ele te define como alguém que ele ama e que ele está contigo. Deus te define como filha. E é nesse lugar que nós temos que estar todos os dias, celebrando esse lugar que nós temos de filha. E uma das coisas que acontecia com Mefibosete, né, é que Mefibosete, ele mesmo se rejeitou antes do rei rejeitar, ele já estava se rejeitando. E muitas vezes a gente age assim com Deus, principalmente quando a gente erra e falha em algo. A gente acaba se diminuindo. Eu falo porque muitas vezes isso ocorre ainda comigo. Sabe, eu erro em algo, falo, meu Deus, Senhor, agora como que o Senhor está me vendo nessa situação? E um tempo atrás eu entrei numa crise por uma situação que aconteceu comigo, eu me senti muito mal por ter agido daquela forma, e o inimigo começou a lançar um monte de seta. Tá vendo? Não adianta, tu não melhora nessa área aí, ó. Não adianta, não adianta. Essa área aí não tem mais jeito.
E eu fiquei muito mal, muito mal. E aí Deus, com o amor dele, veio e falou: filha, eu tô te tratando, calma. Você não precisa ficar assim. O Senhor não nos trata dessa forma que muitas vezes a gente acha que Ele vai nos tratar. Ele é Pai, Ele vai nos corrigir sim. Mas Ele não nos corrige da maneira que muitas vezes nós fomos corrigidas pelos nossos pais, com palavras duras, sabe? Muitas vezes com agressões, não só de palavras, mas físicas. Mas o Senhor, Deus, Ele não é assim. Aleluia. Deus nos chama para nós usufruirmos do palácio, assim como Mefibosete. Ele não quer que nós venhamos a nos olhar como escravas, como órfãos. Não é assim que Ele quer. E eu queria ler um trecho de uma história que eu li num livro, que eu achei muito interessante. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu beber uma água. Gente, o áudio tá ok? Porque no começo tava falhando. Ainda tá falhando ou tá ok? Se começar a falhar, vocês me avisem, tá? Tá ok o áudio, gente? Só pra eu saber aí. A história fala assim. Ouvi uma história certa vez sobre um carregador de água na Índia, que tinha 2 potes grandes pendurados em cada extremidade de uma vara que ele posicionava por detrás do pescoço na nuca. Sabe aquelas pessoas na Índia que carregavam a água, né? Colocava aqui nessa parte aqui, né? E de cada lado tinha um balde de água. E o pessoal da Índia, eles fazem isso para carregar a água de um lugar para o outro, né? Eles levavam nessas extremidades de uma vara que ficava por detrás do pescoço aqui na nuca, né? Um dos potes era perfeito e sempre se mantinha cheio de água. No fim da longa caminhada, né, que esse homem ia, na fonte até a casa do seu senhor, que ele carregava água para o seu senhor, o outro pote tinha uma rachadura. E quando chegava ao destino, estava com água apenas até a metade. Todos os dias durante 2 anos. O carregador indiano entregava apenas 1,5 pote de água para a casa do seu senhor. É claro que o pote perfeito sentiu orgulho de suas realizações, afinal era perfeito em realizar o seu propósito. Ele carregava toda a água, não derramava nada. Já o pequeno pote, rachado, ele se envergonhava pelas suas imperfeições e sentia-se infeliz por só poder realizar a metade do que havia sido destinado a fazer. Depois de 2 anos, considerado como fracasso para o pote imperfeito, ele falou com o carregador de água. Sinto vergonha de mim mesmo e quero lhe pedir perdão. Por quê? Do que você sente vergonha? Perguntou o carregador de água. Bem, durante esses 2 últimos anos, só fui capaz de entregar a metade da água todos os dias, porque essa minha rachadura aqui do meu lado deixa a água vazar durante todo o caminho de volta, até a casa do mestre. Por causa das minhas falhas, você precisa fazer todo esse trabalho sem receber o valor total pelos seus esforços, disse o pote. O carregador de água sentiu pena do velho pote rachado e, em sua compaixão, disse: quando voltarmos para a casa do mestre, quero que você observe as lindas flores ao longo do caminho. Realmente, à medida que eles subiam a colina, o velho pote rachado percebeu as belas flores selvagens ao lado do caminho. Mas no fim da trilha, ele ainda se sentia mal, porque metade tinha vazado novamente. Então, o carregador de água disse ao pote:
percebeu que só havia flores do seu lado do caminho? Isso aconteceu porque eu sempre soube da sua imperfeição. E tirei vantagem disso, plantando sementes de flores do seu lado do caminho. Ou seja, aquele carregador percebeu a imperfeição. E o que ele fez com a imperfeição dele? Ele lançou sementes na terra toda vez que ele passava. Todos os dias, enquanto caminhávamos de volta da fonte, você regava as sementes. E durante 2 anos, eu colhi essas belas flores para decorar a mesa do meu mestre. Se você não fosse exatamente como é, ele não teria tido essa beleza para enfeitar a casa. Assim como aquele pote rachado, você também pode realizar coisas maravilhosas, mesmo você tendo as imperfeições que você tem, mesmo com as rachaduras que a vida foi colocando em você. Desse lugar, Deus vai usar você para regar a vida de outras pessoas. As suas imperfeições, as nossas imperfeições, a minha imperfeição, o Senhor usa para um propósito dele. Então, celebre exatamente quem você é, mesmo com as suas imperfeições. E uma das coisas que o Senhor foi falando comigo a respeito disso é que a gente precisa se salvar primeiro, antes da gente querer salvar alguém. É como eu disse, as tuas imperfeições, as suas rachaduras, elas não te definem. Através das tuas imperfeições, das tuas rachaduras, Deus vai te usar, mesmo você sendo exatamente como você é. Se a gente for ver na Bíblia, Deus usava quem? Os improváveis, né? Alguém que aquele pote rachado, ele teve uma serventia. E aí você olha pro outro pote lá, todo pomposo. Ah, eu sou perfeito. Aí, pote rachado. Tô levando, ó, toda a água e tu tá aí derramando. Pois é. Por isso que eu digo pra você que me ouve, não se compare. Não se compare. Seja quem você é e ame você. Essa mulher aí, olha pra você no espelho e fale: eu me amo, porque o Senhor pagou um alto preço por mim. Ele me formou e eu tenho um propósito. Amém? Assim como aquele pote rachado. Então, como eu falei, gente, parte da nossa personalidade, ela vai se perdendo por conta dessas feridas que vão entrando na nossa vida. E aí, foi o que Deus falou comigo também. Muitas vezes, nós nos escondemos através de uma capa espiritual. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes Jesus, ele tá no barco, né? A gente costuma dizer, Jesus tá no barco. E a gente usa essa frase para falar assim, essa situação aí que tá acontecendo comigo, deixa, porque Jesus tá no barco. E as coisas vão se resolver, né? Eu já falei muito isso. Mas isso é uma perspectiva errada. E Deus falou muito comigo a respeito disso. Porque assim, estarmos em Jesus
não quer dizer que Jesus ele vai resolver todos os nossos problemas, né? Jesus ele não vai assim resolver a nossa saúde emocional. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente entrega o controle da nossa vida para Jesus, né? Mas nesse processo, há áreas da nossa vida que elas vão precisar ser trabalhadas, e isso, gente, não tem nada a ver com quanto tempo eu tenho de caminhada com Jesus. Então tem coisas na nossa vida escondidas, emoções, coisas ainda em nós que precisam ser colocadas para fora. Uma vida espiritual, ela não resolve a nossa vida emocional. Entende isso? E por quê? Foi uma das coisas que o Senhor falou muito comigo e isso é muito real. Por exemplo, você conhece alguém que tem palavra, tem uma vida de devocional, é uma mulher de oração, é uma mulher de revelação, só que ao mesmo tempo essa mulher, ela tem um problema de fofoca, ela tem um problema de falar mal das pessoas, ela tem um problema de expor a vida do marido, sabe? Ela expõe o seu casamento, ela dá mau testemunho às vezes, só que você olha para ela lá e fala, caramba, mas ela é uma mulher de oração, uma mulher de palavra, e ela pode até ser mesmo, sabe? Só que nós precisamos entender que as nossas dores emocionais, elas são curadas a partir do momento que nós expomos elas para o Senhor e também nós expomos elas para as pessoas, entenda, para as pessoas leais que têm o nosso coração e que guardam as nossas costas. Não é sair falando para qualquer um, isso foi para qualquer um, as suas fraquezas. Mas muitas vezes, na nossa oração, a gente vai ter que dar nome. Senhor, eu tô sentindo inveja. Senhor, eu minto. Senhor, eu falo mal das pessoas. Quando eu tô vendo, eu tô falando mal do fulano. Senhor, eu tô sentindo inveja dela. Senhor, eu tô competindo com ela. Senhor, eu tô tendo esse tipo de comportamento. Nós vamos precisar expor isso e deixar que Deus nos trate. E outra coisa também é que existem dores emocionais, né? Isso é muito real. A depressão, medos, síndromes. Hoje a gente vive numa geração de muita gente com depressão, muita gente com síndromes do pânico, crise de ansiedade. Gente, isso é muito real. E antigamente eu ouvia, isso é frescura, isso é falta de Deus, isso é falta de você ler mais a palavra. Eu já tive crise de ansiedade e o que eu ouvia era isso. Olha, isso é demônio. Olha, isso aqui é porque você não está buscando a Deus. Olha, isso aqui é porque você não está lendo a Bíblia. Olha, isso é porque... E eu saía desse ambiente pior do que quando eu chegava, quando eu ia falar. Entende? Então isso é muito real. Então nós precisamos buscar ajuda, sabe? E uma das coisas, gente, que é muito, 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 muito real é que ainda existe muito preconceito sobre isso, né? E aí eu queria falar um pouquinho também sobre isso, sobre a nossa saúde emocional. Eu queria que você, assim como eu tenho feito, você avaliasse como que está a sua saúde emocional. Você tem se estressado fácil? Você tem explodido, sabe? Eu tive
eu vivi essa situação um tempo atrás, em que isso aqui, ó, sabe, já me fazia explodir. E eu não tava de TPM, eu não tava no período, sabe, não tava. E eu falo, meu, o que tá acontecendo comigo? As minhas emoções. Eu comecei a ter palpitação, eu tive que ir no cardiologista, né, eu acho que eu já falei isso aqui. E aí o médico falou, é emocional. Como é que você tá? Tá um turbilhão de coisa acontecendo, né? Então, como que tá a sua saúde emocional? Porque muitas vezes a gente se preocupa muito com a nossa saúde espiritual. Eu nem tô falando dela aqui. Porque muitas vezes a gente tá lendo, tá ouvindo Deus, tá tendo comunhão com Deus, mas a saúde do corpo e a saúde emocional, ela tá ficando para trás. E não, ela tem que estar no conjunto ali, sabe? Para que a gente possa viver por completo aquilo que Deus quer. E aí eu me lembrei muito de Elias, né? Se fala muito sobre Elias quando Elias se esconde na caverna, né? E esse é o último tópico que eu quero falar pra gente finalizar aqui. Eu nem sei que horas são, gente. 10h22, vamos lá. 1 Reis 19 fala, né, a gente sabe da fuga de Elias, que Elias vai pra caverna, enfim, né, depois ele volta, Deus vai lá falar com ele. O que você tá fazendo aqui, Elias? Bom, o que eu percebo aqui de Elias é que Elias, ele estava desgastado. Ah, mas por quê? Muito se fala que Elias teve medo de morrer. Por quê? Porque Jezabel ameaçou matar Elias, certo? Certo. Sim, ele estava com medo. Mas presta atenção. Lá no versículo 3 diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Ok. Só que o que acontece depois? Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dela, orou e pediu morte. Gente, ao ponto de Elias deve ter andado muito. Elias chegou, ficou lá naquela sombra e falou, quero morrer. Elias estava desgastado. E ele se esconde numa caverna. E, gente, assim, agora vamos parar para pensar. Quem era Elias? Elias era um homem espiritual, um homem incrível, um homem de palavra, profeta. Você entende que a nossa vida espiritual, ela não sara completamente a nossa vida emocional? Que mesmo que a gente esteja ali buscando a Deus, recebendo palavras, ouvindo Deus, as nossas emoções, elas podem sim estar bagunçadas e a gente não consegue identificar elas nesse processo que a gente está andando, porque a gente vai deixando, que eu falei no início, acúmulos, a gente vai acumulando coisas, até ao ponto de chegar como Elias estava. Então, a maioria dos casos de suicídio, eu falo isso porque eu vivi isso de perto com meu pai. O meu pai, ele já estava totalmente, já não tinha Deus, né? Ele já tinha um problema com a bebida. Ele perde a esposa, que ele amava muito, e depois ele perde o emprego, né? Que foi quando ele perdeu o caminhão, ele trabalhava com caminhão, ou seja, ele chegou no ápice. E ali ele tira a vida. Então Elias pede para morrer. Elias estava desgastado. Provavelmente Elias estava num processo ali, não sei, de depressão, de crise dentro dele, eu não sei. A palavra não diz isso, isso é a minha imaginação, né? Porque para chegar ao ponto desse homem de morrer, Elias passa por esse processo de medo,
Deus foi falando comigo é que quando Elias ele para, o que acontece com Elias depois? Elias come e descansa. Coisa simples, hein? Come e descansa, né? E que ponto que eu quero chegar agora? Que é algo que hoje algumas igrejas ainda vivem muito um preconceito a respeito da psicologia. Ainda muitas pessoas têm um preconceito de fazer terapia. Ai não, terapia é pra gente doida. Eu já ouvi isso. Mas se você identifica na sua vida que você já está no ápice, que você já não está conseguindo dormir, que você já não está conseguindo comer, que você já não está conseguindo viver, que você já está naquele processo de querer se isolar, procure ajuda. Não tenha o preconceito de achar que, não, eu não vou buscar um terapeuta, eu não vou buscar isso, porque não tem nada a ver, né? E assim, e eu acho que isso é uma visão muito errada. Por quê? Porque da mesma forma que a gente busca médicos para ver o coração, para ver às vezes uma dor de cabeça que você está tendo, você vai no ginecologista para cuidar da sua saúde íntima, nós precisamos também buscar, sim, um médico para cuidar das nossas emoções. E eu falo para vocês que assim, eu tinha um preconceito sobre isso. Sabe? Eu achava que só minha vida espiritual, não, eu vou buscar Deus, Deus vai me curar, tá tudo certo. Sim, Deus pode curar, sim. Mas há momentos da nossa vida que também a gente, se vê que o negócio está pegando, a gente busca ajuda, sabe? Conversa com alguém, mas não se isola. Não se isola. Então, eu queria que você meditasse sobre isso. Quais são as áreas da sua vida que estão desorganizadas? Sabe? Como que você tem se visto? Como você tem se cuidado no seu corpo, na sua alma e no seu espírito? Eu te encorajo a buscar em Deus quais são as áreas, quais são as emoções ainda na sua vida que você precisa expor para Deus, para que o Senhor te cure por completo. Deus, Ele quer curar as nossas emoções, mas nós precisamos nos dispor para sermos curadas. Nós vamos precisar expor aquilo que está aqui dentro, sabe? Aquilo que está bem escondido, que você sabe. E muitas vezes a gente não consegue identificar. E é por isso que eu falo a respeito da terapia. Por quê? Porque a terapia, o psicólogo, ele vai poder te ajudar a identificar como que isso começou, sabe? Eu tinha muito preconceito sobre isso, gente. Mas hoje, assim, Deus foi ministrando isso no meu coração, o quanto isso é importante também. É a mesma situação de você procurar um médico para cuidar das áreas físicas. A nossa área emocional, nós temos uma alma e precisamos cuidar dela também. Entende isso? Então, eu queria deixar aqui para você que eu fiz isso, se você quiser fazer também. Faça uma listinha daquilo que emergencialmente você precisa na sua vida expor para ter cura. Amém? Procure ajuda, gente, isso é muito real. A nossa caminhada com o Senhor, ela precisa ser trabalhada em todas as esferas da nossa vida. E a nossa saúde emocional é uma delas. Nós precisamos curar as nossas emoções para a gente poder viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Amém? Gente, paro por aqui. E eu espero que em nome de Jesus
essa palavra tenha vindo de encontro ao teu coração. Eu espero que, não sei se ela fez algum sentido para você, mas eu creio que essa palavra vai chegar às pessoas certas que precisam ouvir isso. E eu peço para você também compartilhar com alguém que você sabe que está precisando ouvir isso. Porque às vezes você já está bem emocionalmente. Ah, mas eu já estou bem. Mas às vezes você conhece alguém que não está. Então, em nome de Jesus, que essa palavra alcance pessoas que têm passado por esse processo das suas emoções estarem desgastadas, das suas emoções estarem desorganizadas, desequilibradas. E o Senhor quer curar. O Senhor quer curar as nossas emoções. Amém? E uma das coisas que Deus me fez lembrar agora foi daquela Sulamita. A Sulamita, quando ela estava naquele poço, e Jesus foi falar com ela, a Sulamita disse assim: você está falando comigo? Você sabe quem eu sou? Muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar pequeno por coisas que nós fizemos, por situações que nós vivemos. Nós mesmos nos rotulamos. Às vezes as pessoas nos rotulam, mas às vezes nós mesmos nos rotulamos. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou aquilo. Ah, eu sou assim mesmo. Não. Jesus quer transformar você. Ele quer quebrar o vaso e fazer de novo. Para que a gente possa viver em novidade de vida. Para que as nossas emoções sejam completamente curadas. Nós vamos precisar nos expor. E essa exposição, ela dói, porque quando a gente se olha e começa a ver tudo isso, mas não é para trazer desânimo, não. É para você se deixar ser curada pelo amado. E Ele vai te curar, assim como Ele tem me curado. Amém? Então vamos orar? Amém? Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã, eu quero te agradecer por todas as mulheres que estiveram aqui nessa sala, nessa mesa comigo. Também já pedi a Ti por aquelas que vão ouvir depois. Eu oro, Senhor Deus, para que essa palavra ela se estenda. Não para que eu seja vista, não, Senhor. Não, porque não tem nada a ver comigo. Tem a ver com aquilo que o Senhor quer falar. Tem a ver com aquilo que o Senhor quer transmitir. Tem a ver com aquilo que a Tua palavra vem como cura. Porque é a Tua palavra que gera cura. Não é as minhas palavras, são as Tuas. E eu peço em nome de Jesus que essa palavra venha sobre a vida das minhas irmãs. Que essa palavra alcance quem precisa ser alcançado. Que essa palavra ela se multiplique para que outras mulheres, assim como eu, tenham sido curadas pelo Senhor nas suas emoções. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos entrar no nosso quartinho de guerra e colocar diante do Senhor tudo aquilo que precisa ser exposto, todas as nossas emoções que precisam ser expostas, tudo aquilo que precisa ser colocado à luz, para que nós venhamos a ser curadas por Ti, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Deus, em nome de Jesus, eu sei, Pai, que não é o meu passado que me define, que não é aquilo que me falaram que me define, que não é aquilo, Senhor, que eu vivi que me define, as minhas quedas, as minhas fraquezas e as minhas limitações, não. O que me define é o que o Senhor fala sobre mim, que eu sou amada, que eu sou escolhida, que eu sou uma nação santa,
que eu sou aquela improvável que o Senhor tem chamado. Deus, em nome de Jesus, derrama a cura sobre cada mulher, sobre a sua mente, sobre o seu coração, em nome de Jesus, para que nós possamos desfrutar da novidade de vida que o Senhor tem para cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém, minhas queridas? Foi muito bom estar aqui com vocês, glória a Deus. Até a próxima. Depois eu vou passar aqui para vocês qual vai ser o próximo tema, o dia, o horário. Eu não sei se eu vou precisar mudar, não fazer de sábado, mas fazer durante a semana, vamos ver. Mas eu vou passando aqui para vocês, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Bom sábado para vocês.